Então, olha só, na minha última aula, eu falei sobre matriz. Nós vimos que matriz nada mais é do que uma tabela. E uma tabela, ela possui linhas e colunas. Hoje, o que nós vamos ver sobre matriz? Nós vamos ver a lei de formação. Lei de formação de uma matriz. Nós vamos ver como que a gente constrói uma matriz dada a lei de formação. Lei de formação é tipo que vocês estudam lá no primeiro ano, chamado de função. É praticamente a mesma coisa. Vamos supor que eu queira construir, né, nesse exemplo 1 aqui, uma matriz B 3×2, onde cada elemento B e J vai ser dado por 3i menos 2j. Como assim, professor? Entendi. Foi nada. De acordo com o que eu expliquei na aula anterior, o que significa esse 3×2? Sempre quem aparece primeiro é o número de linhas. Então, significa que essa minha matriz, ela vai possuir 3 linhas. E sempre o número que aparece em segundo plano é o número de colunas. Então, quer dizer que essa minha matriz, ela vai possuir 2 colunas. Então, é como se eu pegasse a minha matriz B, quando eu vou representar uma matriz, eu posso usar chaves não, colchete ou parêntese, aqui no caso eu vou usar colchete. Olha só, esse meu primeiro elemento que vai estar aqui, ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, por isso que ele é o nosso B11. É como se fosse B1, 2. O próximo elemento aqui, ele ainda está na primeira linha, só que agora a coluna dele é a segunda. Então, ele vai ser o nosso B12. É como se fosse B1, 2. Eu não tenho mais elementos para cá, porque senão seria B1, 3, linha 1, coluna 3. E esse exemplo que eu estou citando, ela só possui 2 colunas. Não teria mais elementos. Mas eu tenho uma próxima linha. Tem um elemento aqui na próxima linha aqui, ó. Esse próximo elemento, ele estaria na segunda linha e na primeira coluna. Então, ele seria o nosso B21. É como se fosse B21. O próximo de cá, linha 2, coluna 2. Como se fosse B22. B22. Eu prefiro falar B22. Não tenho mais elementos aqui à frente, mas eu tenho mais elementos abaixo. Por quê? Porque eu tenho 3 linhas. Então, esse meu próximo elemento, ele estaria na terceira linha e na primeira coluna. Então, ele é o nosso B31. O próximo de cá, ele estaria na terceira linha e na segunda coluna. Então, ele seria o nosso B32. Não tenho mais. Essa é a minha montagem dessa matriz. Agora, eu preciso saber quais os valores que vão estar aqui. Quais os valores que vão estar aqui. Qual é o valor que vai estar aqui no B11, qual é o valor que vai estar no B12, qual vai estar no B21, qual vai estar no B22. Qual vai estar no B3? Eu preciso saber cada um desses elementos. Então, como que eu vou fazer isso? Calculando pela lei de formação. Isso aqui, ó, isso aqui que eu te dei como exemplo, sempre vai ser isso, professor? 3i menos 2j? Não. Isso que eu te dei como exemplo
vai ser a minha lei de formação dessa matriz. Então, eu preciso calcular o meu elemento B11. Quem seria esse B11? Observe, pessoal, que o 1 está no lugar do I e o outro 1 está no lugar do J. Então, eu vou pegar essa expressão. No lugar do I, eu vou colocar 1. Então, aqui ficaria 3 vezes 1. E no lugar do J, eu também vou colocar 1. Então, aqui ficaria 2 vezes 1. Olha só. No lugar do I, eu coloco 1. E no lugar do J, já que ele apareceu segundo, eu também vou colocar 1. Enquanto os meninos estão... Aí, tá estável. Aê, voltou. A internet, pessoal. Tinha caído. Voltamos aí. Aí. Voltamos. Então, olha só. E aí, professor, boa tarde. E aí, mano, boa tarde. Então, aqui, pessoal, eu teria 3 vezes 1, que é 3, e 2 vezes 1, 2. Então, eu teria 3 menos 2. 3 menos 2, 1. Então, quer dizer que o elemento que vai estar aqui no lugar desse B11 é o 1. Agora, eu vou partir para o próximo. Qualquer um que você quiser aqui, não interessa qual. Vou calcular o B12 mesmo. B12. O que seria esse B12? Observe que o 1 está no lugar do I. Então, aqui vai ficar 3 vezes 1. E o 2 está no lugar do J. Então, é como se eu fizesse 2 vezes 2. Montando isso, como que nós vamos ter, então? 3 vezes 1 menos 2 vezes 2. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. 3 menos 4, conserve o sinal do maior, menos, e subtrai. 4 menos 3, 1. Então, seria menos 1. Então, quer dizer que o elemento que vai estar aqui vai ser o menos 1. Vamos para o próximo. B21. B21. O que é o B21? É no lugar do I eu coloco 2 e no lugar do J eu colocar 1. Então, ficaria 3 vezes 2 menos 2 vezes 1. É continha básica, como se fosse função. Nós só estamos substituindo 3 vezes 2 menos 2 vezes 1. Ah, professor, já enxerguei que isso é 4. Eu posso colocar 4 direto? Claro, por que não? 3 vezes 2 é 6, 2 vezes 1 é 2, e 6 menos 2, 4. Vamos para o próximo. B22. B22. É eu pegar aqui no lugar do I colocar 2 e no lugar do J eu colocar 2. Ah, já enxerguei que isso é 2. Posso colocar 2 direto? Claro. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho 6 menos 4, 2. Vamos para o próximo. B31. Observe que agora o 3 está no lugar do I e o 1 está no lugar do J. O 3 está no lugar do I e o 1 está no lugar do J. Então, vou colocar 3 vezes o I, que aqui é 3, menos 2 vezes o J, que eu estou supondo 1. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 1, 2. 6 menos 2, 4. E agora nós vamos calcular o B32. Observe que o 3 apareceu primeiro, então o meu 3 está fazendo o papel de I. O 2 apareceu segundo,
Então, meu 2 faz papel de J. Então, eu teria 3 vezes 3. Ou, peraí, velho, agora que eu fui ver que rata, fazendo rápido aqui, tá errado aqui, galera, ó. Eu olhei no de cima aqui, ó. Pô, uai, vocês não falaram nada, mano. 3 vezes 3 é 9, pai. Uai, 9 menos 2, 7. Vocês não falaram nada, caramba. 3 vezes 3 menos 2 vezes 2. 3 vezes 3 é 9. 2 vezes 2 é 4. Então, 9 menos 4. 5. 5, exatamente. Pronto, eu já calculei todos. Então, agora eu sei quem é a minha matriz B. Eu sei quem que é a minha matriz B. Quem que vai ser a minha matriz B? Lembrando que você pode usar chave ou você pode usar coluna. Você escolhe o que você achar melhor aí. Ou coluna não, parêntese. Você escolhe o que você achar melhor. Olha lá. No lugar do B11, eu vou colocar o que eu encontrei. 1. No lugar do B12, eu vou colocar o menos 1 que eu encontrei. No lugar do B21, eu encontrei 4. No lugar do B22, eu encontrei 2. No lugar do B31, eu encontrei 7. E no lugar do B32, eu encontrei 5. Pronto. Então, essa é a nossa matriz B, seguindo essa lei de formação que eu coloquei aí para vocês como exemplo. Vamos, é sempre assim? Não, gente. Não é que é sempre assim que eu falo. É sempre essa lei de formação? Claro que não. Claro que não. Tá? Eu vou colocar mais um. Vamos criar mais um exemplo aqui. Faz de conta que eu queira uma matriz. Agora eu vou chamar ela de A. A. Essa matriz A, ela vai ser 4 por 3. 4 por 3. E a lei de formação dela vai ser isso, ó. A e J igual a... Deixa eu pensar aqui. Vamos colocar 2i menos j ao quadrado. 2i menos j ao quadrado. Então, vamos lá. Sempre quem aparece primeiro é o meu número de linhas. Então, significa que essa matriz que eu coloquei como exemplo, ela possui 4 linhas. E sempre quem aparece segundo é o número de colunas. Então, essa matriz que eu coloquei como exemplo, ela possui 3 colunas. Então, como seria essa minha matriz A? Esse primeiro elemento aqui, ó, ele está na primeira linha, na primeira coluna. Então, ele é o nosso A11. O próximo elemento aqui, ele está na primeira linha e na segunda coluna. Então, ele é o nosso A12. O próximo aqui, ele ainda está na primeira linha e agora a terceira coluna, A13. Observe que eu só tenho 3 colunas. Então, eu fecho aqui. O de baixo aqui, ele vai estar na linha 2, coluna 1. O de baixo aqui, linha 2, coluna 2. O de baixo aqui, linha 2, coluna 3. Próximo. Linha 3, coluna 1. Linha 3, coluna 2. Linha 3, coluna 3. Próximo aqui. Linha 4, coluna 1. Linha 4, coluna 2. Linha 4, coluna 3. Agora eu preciso fazer os cálculos. Eu preciso fazer os cálculos. Como vai ser o cálculo? Vamos lá. A11. Quem vai ser o nosso A11?
é eu colocar 1 no lugar do I e colocar 1 no lugar do J. I primeiro, J depois. Então, I é 1, J é 1 nesse elemento. Então, ficaria 2 vezes 1 menos 1 ao quadrado. 2 vezes 1 é 2. Tome cuidado que esse menos, ele não está ao quadrado para virar positivo. Então, vai continuar menos. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1. 2 menos 1, 1. Quem vai ser o nosso A1, 2? Então, agora o meu I é 1 e o meu J é 2. Então, eu vou ter 2 vezes 1 menos 2 ao quadrado. 2 vezes 1, 2. 2 ao quadrado, 4. 2 menos 4, menos 2. Quem vai ser o nosso A1, 3? Observe agora que o I é 1 e o J é 3. Então, ficaria 2 vezes 1 menos 3 ao quadrado. 2 vezes 1, 2. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 2 menos 9, menos 7. Observe que eu já calculei toda a primeira linha. Agora eu vou calcular a segunda linha. Até aqui, pessoal, tá tudo bem? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês estão entendendo por que está esse A11, A12, A13 e por que eu estou substituindo agora os valores? O processo eu tô entendendo, professor. O processo, assim, tipo, de fazer e pá, tô entendendo. Beleza. Entendi um pouco. Tá aí de boa, Antônio? Tá. Beleza, então. Então vamos pro próximo. Ó. A21. É só obedecer a lei de formação. Quem aparece primeiro é o I, então meu I é 2. Eu vim aqui no lugar do I, vou colocar 2. Então 2 vezes 2. Menos quem aparece segundo aqui, ó. Olha lá, ó. É o J. Então meu J é 1. Então ficaria menos 1 ao quadrado. 2 vezes 2 é 4. 1 ao quadrado é 1. Por que o J é 1, professor? Por que o J é 1? Porque o J apareceu segundo, mano. A lei de formação aqui, ó. A lei de formação é A e J. Se eu estou querendo calcular o A21, se eu quero calcular o A21, observe que o 2 está no lugar do I, então eu vou colocar 2 no lugar do I. Ah, E o bota fé J, demais. que é o segundo, é 1. Então, no lugar do J, eu coloco 1. É só Entendi. por isso. Ah, e se eu tivesse vindo aqui, então, e trocado? Se eu tivesse colocado aqui, ó, sacaneado. Ao invés de colocar IJ, eu colocado JI. Aí, quem que seria o meu J aqui? 2. E o I? 1. Pronto, é só isso. Tá? Ah, É tá. só olhar lá mesmo e pronto. Hum. Quem que é o A22? A22 é no lugar do I eu colocar 2. E no lugar do J eu colocar 2 também. Então, 2 vezes 2 é 4. 2 ao quadrado é 4. 4 menos 4, 0. Agora eu vou calcular o A32. Quanto que vale o I aqui? No A32, galera, quanto está valendo o I? 3. Então, ficaria 2 vezes 3. Menos, quem que é o J aqui? O 2. Isso, então 2 ao quadrado, é só isso. 3 Ah, vezes 2, 6. 2 ao quadrado é 4. 6 menos 4, 2. Já calculei toda essa linha. Agora eu vou para a próxima linha. A3, 1. Agora que o meu I é 3 e o meu J é 1. Então ficaria 6. 1 ao quadrado é 1. 6 menos 1, 5. A3, 2. Meu I é 3. Meu J é 2.
2 vezes 3, 6. 2 ao quadrado é 4. 6 menos 4, 2. A, 3, 3. Meu I é 3. E o meu J também é 3. 2 vezes 3, 6. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9. 6 menos 9, menos 3. Agora eu vou para a última linha, que é a linha 4. A, 4, 1. Meu I é 4 e o meu J é 1. Então, ficaria 2 vezes 4, menos 1 ao quadrado. 2 vezes 4 é 8. 1 ao quadrado é 1. 8 menos 1, 7. A, 4, 2. É no lugar do J, do I eu colocar 4. E no lugar do J eu vou colocar 2. Então, 2 vezes 4 é 8. 2 ao quadrado é 4. 8 menos 4, 4. A, 4, 3. Meu I é 4. Meu J é 3. 2 vezes 4, 8. 3 ao quadrado, 9. 8 menos 9, menos 1. Então, quem é a minha matriz A? A minha matriz A, ela vai ser 1 menos 2 menos 7. 1 menos 2 menos 7. 3, 0, 2. 3, 0, 2. 5, 2 menos 3. 5, 2. Menos 3. 7, 4 menos 1. 7, 4 e menos 1. Essa é a minha matriz A. Isso é lei de formação. Lei de formação de uma matriz. Como montar uma matriz, dado uma regra para você seguir. Mó rolê, hein, professor? De boa, né? É, mas mó rolê pra fazer também. É, enrola demais. Bom, então, por causa do meu tempo, deixa eu voltar para vocês tirarem print. Essa é a minha página 1. Ô, professor, já Depois- copiei. Beleza? Beleza. Quem já copiou, tranquilo. Ah, então tá de boa, então. E essa foi a página 2. Vamos continuar. Agora, nós vamos ver operações entre essas matrizes. A gente vai ver como que faz soma e subtração de matrizes. Na aula de hoje. Não é que tem só essa, não. Só essas duas, não. Operações entre matrizes. A primeira coisa que eu vou te mostrar aqui é a regrinha para somar e subtrair, tá? Então, soma e subtração. Como que a gente faz soma ou subtração? Então, eu tenho, pessoal, primeira coisa, uma condição. Eu tenho uma condição para somar e subtrair matrizes. Essa condição
é que as matrizes elas têm que possuir a mesma ordem. Então, para somar ou subtrair matrizes, é necessário que elas possuam a mesma ordem, ou seja, o mesmo número de linhas e colunas. E como que a gente faz a soma e a subtração? Realizamos essas operações fazendo elemento com seu respectivo elemento. Realizamos essas operações fazendo elemento com seu respectivo elemento. Professor, eu não entendi nada. Então vamos colocar o exemplo. Eu só estou colocando a escrita. Vamos colocar um exemplo. Suponha que eu tenho uma matriz A dada por isso aqui, ó. 2, 5, menos 3, 8, menos 4 e 1. E uma matriz B, que eu vou chamar ela de 4, 6, menos 2, menos 3, 2 e menos 3. Bom, e vou colocar uma matriz C aqui. Vou colocar uma matriz C, vai ser dada por 1, 2, menos 3 e 4. Qual é a ordem da minha matriz A? Ou seja, qual é o número de linhas e colunas que ela tem? A minha matriz A, ela possui 1, 2, 3 linhas e 1, 2 colunas. Então, a minha matriz A é 3 por 2. Porque ela tem 3 linhas e 2 colunas. A minha matriz B, ela também tem 3 linhas e 2 colunas. Então, a minha matriz B também é 3 por 2. Logo, como a matriz A e a matriz B, elas possuem a mesma ordem, eu consigo somar elas. Eu consigo fazer a soma dessas duas matrizes. Como que eu vou somar essas duas matrizes? Elemento com elemento, galera. É bem simples. Quem que é o meu primeiro elemento aqui da primeira linha e primeira coluna? 2. E o de cá? 4. Então, você vai fazer 2 mais 4. Você vai fazer isso. 2 mais 4. Elemento com respectivo elemento. 8 mais menos 3. Depois, 5 mais, ó, se eu estou fazendo esse elemento, eu tenho que fazer com o respectivo do outro lado. Então, seria 6. Então, eu deveria fazer 5 mais 6. E aqui? Menos 4 mais 2. Depois, menos 3 mais menos 2.
Depois, 1 mais menos 3. Ah, professor, eu poderia fazer a conta direto? Claro. Claro, não tem problema não. Tá? Você poderia fazer direto. Mas como é a primeira vez que a gente está vendo, então por isso que eu estou indo devagar. Poderia fazer a conta direto. 2 mais 4, 6. Mais vezes menos é menos. 8 menos 3, 5. 5 mais 6, 11. Menos 4 mais 2, menos 2. Mais vezes menos, menos. Menos 3 menos 2, menos 5. Mais vezes menos, menos. 1 menos 3, menos 2. Pronto. É só isso. Só isso. Então, esse aqui seria o resultado da minha matriz A mais a matriz B. E como que eu poderia fazer a matriz A menos a matriz B? Gente, do mesmo jeito. Do mesmo jeito, só que agora você vai subtrair, ao invés de somar. Só que agora eu vou direto, tá? E aí depois, se você tiver dúvida, você dá uma estudadinha aí, porque isso aqui é coisa de sexto ano. Então, vamos lá. 2 menos 4, menos 2. 8 menos 3, então ficaria mais 3. 8 mais 3, 11. Depois, 5 menos 6, menos 1. Menos 4, menos 2, menos 6. Menos 3, menos esse outro carinha aqui, que é menos 2. Então, fica menos 3 mais 2. E menos 3 mais 2 é um negativo. Então, quer dizer que esse elemento aqui, um negativo. E depois, 1 menos esse outro cara, que é menos 3. Menos vezes menos mais, então eu teria 1 mais 3. 4. Já foi. Agora, observe que se eu quiser fazer a matriz A mais a matriz C, a minha matriz A, ela é 3 por 2. E a minha matriz C, ela tem 2 linhas e 2 colunas. Então, ela é 2 por 2. Como a matriz A e a matriz C não possuem a mesma ordem, não tem como eu fazer soma dessas duas matrizes. Então, qual vai ser a nossa resposta? Não é possível. Por que não é possível somar ou subtrair essas duas matrizes? Porque elas não possuem a mesma ordem. Então, a primeira condição para a gente somar ou subtrair matrizes é que elas devem possuir a mesma ordem. E como que a gente faz a soma ou a subtração? Elemento com respectivo elemento. Seria isso, galera. Alguma pergunta? Acho que isso é um não, né? Vocês estão me ouvindo aí? Sim ou não? Sim! Beleza.